Bom dia a todos. Nós estamos aqui nessa manhã bem gostosa e vamos fazer essa entrevista com essas três pessoas, né, que elas têm muito a acrescentar a esse assunto. Nós vamos falar de vários assuntos, mas focado um pouco nas mães do Chico Xavier, né, essas pessoas que perdem os seus entes queridos. Então, estamos aqui com o seu Allan Kardec. Atualmente é o presidente, atualmente não, ele fundou a Casa Irmão X em Uberaba, né? Com E orientação do nosso atualmente Chico. preside com toda a orientação do Chico, conviveu muito com o Chico Xavier, depois que o Chico passou a ficar em Uberaba. E estamos aqui com a Célia Diniz, atualmente preside, ela é de Pedro Leopoldo e preside a casa de Pedro Leopoldo Luiz Gonzaga, né? E aqui com a Dona Zê, a Nisilene, que representa essas mães anônimas, né? Porque a Célia não é uma mãe anônima porque a história dela ficou conhecida e a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso. Então, na verdade, Célia, conta pra gente, assim, a história dela é contada no filme As Mães de Chico, e uma daquelas histórias. Então, eu queria que você falasse da sua história, falar que também não foi, ela foi um pouco misturada, como foi isso, né? Uhum. E isso a gente introduz, queria que você já, depois disso, introduzisse um pouco como que foi o sentimento, a perda, que aí a gente Tá bem. faz assim. A princípio, o diretor executivo do filme, Eduardo Girão, já me conhecia porque a gente tinha desempenhado um projeto pelo Nordeste de palestras e exposições sobre Chico Xavier. Então, o Luiz Eduardo Girão, do Estação Luz, já me conhecia a minha história da perda do Rangel em 83. Então, quando ele quis colocar a minha perda no filme, a intenção primeira era mostrar a diferença de uma mãe espírita na perda e de uma mãe que não tinha nenhuma formação religiosa. Esse princípio se perdeu ao longo da adaptação de roteiros, porque não ficou muito claro que a Vanessa Gerbelli era uma mãe espírita, eles não mostram isso. Depois eles resolveram dar uma tônica e eu falei, por que eu virei mãe de filho único? Para poder intensificar mais a questão da perda. Bobagem, cada filho é único. Eu só tinha um Rangel, não dói mais ou dói menos. Então isso se perdeu um pouco e a história, todas as histórias do filme são reais, mas pegando partes de cada mensagem. Eles pesquisaram mais de 1000 mensagens. Então pega um detalhe de um detalhe de outra. No meu caso específico, a história do Rangel saiu bem real. Só o perfil familiar é que não. Você vê que a personagem mãe lá é uma mulher frágil, com a intenção, todas as atenções focadas para o filho único, e se perde naquele labirinto ali de dor, né? E a minha história é totalmente diferente. Eu tinha mais 2 filhos, 30 aulas de química para preparar toda semana, um casamento não daquela forma que era mostrado no filme. Então, tirando esse perfil psicológico, o meu marido também conhecia o Chico o conhecia, e ele aceitou de pronto o espiritismo e a mensagem. Então, tirando esse lado, o filme foi muito real e muito triste. E muito triste. É um filme pesado. Agora pela manhã eu recebi um telefonema de um amigo que eu não via há séculos, em prantos. Ele tinha acabado de assistir o filme no TV Pipoca, no Sky. E ele lembrando de toda essa história, mas na fritada geral dos ovos, o filme passa realmente a ideia principal, que é de superação e não de perda. E assim, para as pessoas que não assistiram o filme, como que foi, né? Como que aconteceu o acidente? Isso, o acidente. Lá em Pedro Leopoldo, uma cidade plana, pacata naquela época, as crianças passeavam de bicicleta e eu tinha uma monareta
que era uma bicicleta que comportava na frente uma cadeirinha e um cintinho de segurança. Naquela manhã, a babá não saiu com meu filho na bicicleta adequada, colocou na garupa de uma bicicleta grande. E ele, ao subir na bicicleta, ele passa direto e cai do outro lado. E dá um cortezinho pequeno aqui, numa sexta pela manhã. E na segunda-feira, ele tem a primeira convulsão às 7 da manhã, antes de 10 horas, já havia partido. Foi uma hemorragia sutil nas meninges, imperceptível pelos médicos, e que depois eu vinha saber o porquê daquilo tudo, né? Porque a queda foi muito inexpressiva. Eu chego de Belo Horizonte, para onde eu tive que levar o meu filho. Quando eu volto para casa com ele já morto, eu encontro a babá que me fala assim: você me perdoa, eu sou culpado da morte do seu filho? E eu falei com ela: você é responsável pela queda. Ele poderia não ter morrido de uma queda tão insignificante. Ela falou: você me perdoa? Eu falei: não há o que perdoar, você não é responsável pela morte dele. E quando eu cheguei em Uberaba, 4 meses depois, de cara o Chico fala comigo: você perdoou a babá, né, minha filha? Eu falei: perdoei, Chico, perdoei sim, olhando nos olhos dele, porque no fundo do meu coração não existia nenhuma mágoa em relação à babá. Eu tinha perfeita compreensão das leis que regem a vida naquelas circunstâncias para culpar alguém daquilo. E o Chico me fala: você perdoou a babá, minha filha? Eu falei: perdoei. Ele falou: você acha que você fez muito por tê-la perdoado? Você deveria ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você, nem o seu marido suportariam a perda. Então é uma história, né? A gente aprende ali, o Chico me explica que o Rangel renasceu já com aneurisma. E foi nessa época que eu fiquei sabendo que aneurisma é congênito. Qualquer um de nós pode ter uma veia com aquela bolhazinha, né? Uma varizes no cérebro, na verdade. E qualquer um de nós pode ter aquilo assintomático para romper em determinada época da vida. E no caso de Rangel, romperia por volta de 3 anos. O Chico descreve a minha sala de televisão na época, onde as crianças jogavam todas as almofadas no chão, meus 3 filhos, e ficavam pulando ali. E ele dizia que o meu pai ficava desencarnado, segurando a cabecinha do meu filho, para ele não batê-la forte antes da hora, porque o aneurisma romperia antes da hora. Meu filho traz o aneurisma por ter abusado da inteligência na última reencarnação. Então, ele lesa o cérebro perispiritual e renasce para deixar no corpo que a gente fez para ele aquele defeito que estava no perispírito. E a missão foi cumprida, a dele e a nossa. Você acha que você sabendo, né, tendo o privilégio de saber dessas coisas, né, porque não é toda mãe que, por mais que seja espírita, não sabe realmente o porquê, é confortada porque realmente sabe das leis. Você acha que isso ajuda na superação? Assim? Totalmente, totalmente. Claro que ajuda muito, né? O Espiritismo, nesse ponto, como a terceira revelação, ele realmente nos mostra o limite da vida muito ampliado para antes do berço e para depois do túmulo. E essa vida que é uma só, que o apóstolo Paulo dizia, a vida é uma só, né? Ora no corpo, ora fora dele. E toda essa percepção de continuidade da vida que o Espiritismo nos dá, traz junto essa certeza de que a separação é temporária, de que a morte não é o fim e que a gente vai se reencontrar. Eu me lembro que com 2 semanas que o meu filhinho havia partido, eu recebo uma comunicação mediúnica do meu pai. Um dia você vai dizer: graças a Deus reencontrei meu filho. Então a gente começa a viver não mais naquela perda irreparável, né? Do túmulo, seu fim. A gente começa a viver em cima de uma esperança de reencontro. É outra história muito diferente.
E agora nós vamos saber a história da Dona Zê, né? Como que aconteceu o acidente, como que foi a partida da filha dela para esse plano espiritual. Como que foi? Bom, nós estávamos programado uma viagem. Aliás, ela que queria essa viagem para Viçosa, que a paixão dela era Viçosa, que elas nasceram lá, minhas filhas. Aí fomos, né? E ela foi, curtiu, foi até uma viagem meia estranha, porque a gente sempre teve muito, o Alceu sempre teve muita preocupação de revisar carro, foi todo revisado. Depois de Belo Horizonte, nas pirambeiras da Ouro Preto, que é só morro e tal, o freio simplesmente acabou. Mas fomos devagar, puxando freio de mão, não entendeu o porquê que aconteceu. Chegamos em Viçosa e curtimos, ela curtiu bastante, os amigos e tal. E na volta elas estavam cochilando, veio um carro para cima da gente, e o Alceu foi para o acostamento. E o desnível do acostamento para o asfalto, muito alto. E aí o Alceu derrapou e foi para lá, foi para cá e capotou. Uma capotada e meia, caímos na valeta da enxurrada. Eu fui jogada para fora do carro. É tudo assim, tão rápido, né? As coisas, é muito rápido. Aí, do mesmo jeito que eu fui jogada, eu já levantei. Quando eu levantei, o couro cabeludo todo caiu no meu rosto, né? Eu segurei assim. E a Bárbara e a Brenda, minhas outras duas filhas, já estavam do meu lado. Aí eu falei, cadê a Bruna? A Brenda falou, papai, ela está desmaiada. Papai está tirando ela do carro. E nisso já veio socorro. E me deitaram na caminhonete. Aí o Alceu chega com ela nos braços e fala, nossa filha foi embora. Ela faleceu nos braços dele. Então, é o que essa... E aí a Brenda, foi uma coisa assim impressionante. A Brenda e a Bárbara sentadas assim do meu lado, agarradas assim comigo. E a Brenda tinha 11 anos e a Brenda começou a falar, essa menina não parou de falar um segundo. Mãe, pai, vocês não vão desesperar. Vocês têm mais 2 filhas para criar, não sei de onde que ela tirou, né? E foi dando uma força assim pra gente. E nesse momento, você se questionou a questão da fé, o porquê que estava acontecendo isso com você? Não, porque a gente... É tudo tão tumultuado, é tudo tão rápido, né? A minha preocupação era vocês, como vocês estariam, né? Eu com muita dor, porque eu caí assim, de cabeça no asfalto, né? Muita dor aqui assim, e não questionei nada. Realmente... Você consegue ver assim hoje que tudo foi programado para que era o momento dela realmente, que era que isso fazia parte dessa programação que ela veio. Tudo, porque era programado mesmo. Eu acredito muito nisso, né? E a doutrina, na época, eu não era espírita, estudiosa, eu estava espírita, né? Porque eu sempre estive espírita, sempre gostei, eu lia, frequentava um centro aqui, outro ali, não era assídua. E meu marido, na época, era católico, né? Hoje ele não tem religião nenhuma. Mas, então eu acreditava muito nisso, muito. Em momento algum eu questionei o porquê. Era programadinho.
Era o momento dela e os nossos compromissos. Agora, o que eram os nossos compromissos, o que era, a gente não sabe, né? E depois você vem também receber uma mensagem, sim, a né? gente procura, você fica, né, assim, Assim meio como desesperada, assim querendo como a saber dona notícia, Célia, né? E foi muito interessante, eu já tinha ido a Uberaba 3 vezes, essa foi a terceira, a gente ia no Seu Celso. Aí, e a terceira vez, quem quis ir foi o Alceu, meu marido. Ele tinha uma necessidade, apesar de ter dúvida, não querer acreditar e tal, ele tinha necessidade de saber alguma coisa, ele queria saber alguma coisa. Eu falei, se é você que quer saber, então você que vai pedir, você que vai ficar na fila lá. E foi muito interessante que ele ficou meio desorientado, porque perguntaram para ele, mas por que você que está na fila e não, geralmente são as mães? Minha mulher que me mandou e me chamou correndo pedindo socorro, né? Acorde aqui e tal. E recebemos uma mensagem maravilhosa, que ela foi recebida lá, e que ninguém perguntou quem ela era, e ela tinha uma bronca de falar, que família que você é? Aí ela fala, fui recebida, não me perguntaram quem eu sou, e ela fala para dar, se as irmãs dela não quisessem, para dar os brinquedos, todas as coisas dela, que ela era muito especial. Ela foi muito especial desde a concepção, a vinda, a programação, porque ela foi um bebê. Com 2 meses parou de chorar à noite. A diferença da outra irmã era 1 ano, né? E quando a minha outra filha nasceu, ela já andava, ela não teve ciúme. Ela foi mãezona das outras 2. Ela foi muito, muito especial mesmo. Por isso que o tempinho dela era esse mesmo, rápido. Foi rápido em tudo. E o seu Allan Kardec, que conviveu bastante, né, com o Chico, presenciou essas mães que iam lá, né, em busca desse alívio, dessas mensagens para além túmulo. Como que foi? Como é que o senhor conviveu com isso? Como que foi para o senhor isso? Sempre tinha as mães aflitas que procuravam. Naquela época, na época do Chico, vinham essas caravanas de todo lugar do Brasil. E essas caravanas vinham com mulheres sofridas, com saudade, que não tinha noção, às vezes, de espiritismo, que a vida continua, não tinha esse desalento das mães, era bem entendível, bem compreendida, porque elas não entendiam a vida além tumular. Então estavam sofridas com a perca de ente querido, de uma filha ou de uma mãe. Então nós presenciamos lá um caso muito interessante. Chegou uma senhora, veio numa caravana do Rio Grande do Sul e estava lá, nós tivemos a oportunidade de conversar com essa senhora, chegou muito educada, conversou conosco, comigo e minha esposa, e assim que ela tinha perdido o esposo, e teve uma convivência muito gostosa com o meu esposo, foi uma convivência ótima. Ele partiu e eu fiquei desolada, porque parece que saiu alguma coisa de mim e que eu estava inconsolável, muito sofrida. Eu tenho uma amiga lá em Porto Alegre e fazia uma caravana que vinha aqui em Uberaba. E ela foi em casa, viu que eu estava sofrendo muito com a ausência do esposo. Então essa senhora me procurou, foi na minha casa, falou assim, não, vamos a Uberaba, nós vamos fazer uma caravana. Pensa se você não receber a mensagem do esposo, a viagem vai lhe fazer bem. É uma viagem gostosa, um ônibus muito confortável. Você vai gostar. Ela falou assim, eu resolvi atender a minha amiga e vim. Eu vim a Uberaba, contando para mim, minha esposa, lá no salão do Chico. Ela falou assim, eu peguei, pus. Então ela pôs o nome do esposo no cestinho de vime que tinha lá na mesa para receber mensagem. Ela não recebeu a mensagem do esposo. Mas ela viu
aquelas mães que foram na caravana com elas, ela viu que eles receberam mensagem e elas se modificaram, ela viu a modificação na hora. Sabe? Então, ela falou assim, quando eu cheguei perto do Chico, eu escutei, porque você estava perto do Chico ali. Ela chegou, sabe, e falou para o Chico, assim, seu Chico, eu vim aqui com essa caravana, com a minha amiga me chamou, que eu poderia receber uma mensagem do esposo. Eu convivi, seu Chico, 53 anos com meu esposo. Foi uma convivência muito ligada, muito interdependente um do outro. Então, quando ele partiu, eu senti muito, estou sentindo. Mas eu cheguei aqui, não recebi a mensagem do meu esposo. Mas eu vi tantas mães que receberam mensagem aqui de filhos, mães que sofridas, que receberam uma mensagem de esposo, e se renovaram, ficaram fortes, ficaram alegres. Eu estava com outra fisionomia. Então, seu Chico, eu não vou para Porto Alegre triste porque eu não recebi a mensagem, não. Eu vou alegre, porque eu vi essa alegria dessas criaturas, dessas mães que estavam aqui, que vieram comigo, me contagiou, me tocou. E eu estou com um sentimento renovado, seu Chico. Aí o Chico pegou e falou para ela, falou assim, espera um pouquinho. Falou assim, seu Íker, traz um papel com um lápis aí, para o senhor tomar nota do endereço para me dar para essa senhora. Aí o Chico falou, deu o nome da mulher, daí em Porto Alegre, e deu o endereço, entregou para essa senhora, falou assim, olha, quando você chegar em Porto Alegre, você pega uma máquina fotográfica e vai fazer uma visita para essa senhora. Olha, essa senhora é muito educada, você vai gostar demais dela, aquele jeitinho do Chico. Ele tem um jardim muito florido na frente da casa. Você fica lá no meio das flores, das rosas, e pede para ela bater uma fotografia. Você vai ficar muito alegre. Então, o Chico falou aquilo, ela foi com a caravana para Porto Alegre, passou uns 4 meses, 5 meses, ela voltou, operava com a mesma caravana, a mesma senhora. Aí ela foi em casa, porque ela tinha endereço, no outro dia, ela pegou o endereço e foi, até passou com um ônibus lá, você parou na porta de casa para conversar com a minha esposa, tomamos um café lá. Então ela sabia onde que eu morava. Então ela foi para Porto Alegre, depois desses 4 meses ela voltou a Uberaba. E fui lá em casa, depois desse trabalho. Contou a história para minha esposa. Falei assim, dona Marilene, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu gostei demais da viagem, realmente a viagem me fez bem. Sabe? Passou uns dias, eu esqueci aquilo que o Chico falou para mim. Não dei muita fé para o negócio do Chico, não. Mas passou uns dias, eu lembrei, peguei o endereço, arrumei uma máquina fotográfica e fui lá nesse endereço. Real, tudo que o Chico falou para mim é real. A senhora é muito educada, muito fina. Eu fiquei gostando demais dessa senhora. Sabe? E aí contei a história que o Chico tinha me dito. Aí ela falou assim, não, fica naquele canteiro ali, muito florido, fica no meio das rosas lá. Ela falou assim, eu fiquei lá no meio das rosas, dona Marilena, conta a minha esposa. E ela bateu a fotografia. Eu peguei a máquina, fui lá para casa, também esqueci daqui. Passou uns dias, falei assim, gente, eu vou mandar revelar o filme, né? Porque o Chico falou, vou mandar revelar o filme. Mandei revelar, dona Marilene. Aqui a fotografia. O esposo abraçado com ela no meio das rosas. Aquilo contagiou todo mundo, porque quando ela contava a história, aquela história nos tocava intimamente. Que a vida continua, que a vida não termina aqui. Então, essas passagens que nós passamos aqui na Terra são para a nossa restauração de próprias faltas que nós cometemos em outras vidas. E nós estamos projetados para um futuro. Nessa projeção, nessa vida futura, que nós sejamos melhores do que chegamos aqui. Com certeza. Porque nós viemos aqui para corrigir essas falhas que o nosso espírito cometeu. E nós, pela bênção do Pai, nós não lembramos de vida passada. Mas lembramos da vida futura, porque hoje nós nos lembramos, através da doutrina espírita, que nos dá uma visão nova da vida, nós enxergamos que a nossa vida continua. E por isso nós levamos uma vida mais regrada, pensando no futuro, com menos voluntariedade que nós temos normal na vida, com menos ânsia
de poder, de querer. Porque a vida não é só isso, é vida de fazer. Vamos procurar amealhar a simpatia em nossas voltas para que nós tenhamos uma força do mundo espiritual ao retorno. Chico nos deu um alento muito grande. Se vocês permitem um pouquinho, vou ainda prolongar um pouquinho com outro caso. Vamos ver a mediunidade do Chico. Que alma sensível que era do Chico. Estávamos lá no abacateiro, na distribuição, e eu costumava, minha esposa, costumava assim chegar mais cedo. E o Chico estava ainda no abacateiro. E nós sentamos lá no banco, e a minha esposa sentava perto do Chico. Quando chegou um senhor de São Paulo com um intérprete, um japonês. Mas até que é diferente dos japoneses, porque ele era alto, forte, sabe? E chegou com um intérprete. A intérprete falou para o Chico. Falou assim, Chico, esse senhor aqui é dentista lá em Tóquio. Estava programado para fazer uma cirurgia cardíaca de alto risco. Então a cirurgia ele estava preocupado porque ele tinha consciência do risco da cirurgia, que era muito complicada. Mas ele leu um livro psicografado pelo senhor, não me lembro mais que livro, e ele pensou, falou assim, eu vou lá em Uberaba, no Brasil, na cidade de Uberaba, conhecer esse Chico Xavier, que recebeu esse livro, antes da operação. Eu quero conhecê-lo. E ele está aqui. Veio somente de Tóquio para conhecê-lo. E contou essa história. O Chico falou assim para a intérprete, falou assim, olha, eu estava perto dele, o Chico falou assim, para a intérprete, fala para ele não ficar desesperado, não. À noite, ele vai nos trabalhos lá no centro e nós vamos ver o que os espíritos podem fazer por ele. Para ele não ficar desesperado, não. E à noite, lá no centro, ele sentou perto de mim. Assistiu os trabalhos normal, sem previsões, sem fazer nada, tarjalhaço nenhum, sem comentário nenhum. Agradeceu o Chico, a intérprete, o nome dele, e ele voltou para Tóquio. Quando chegou em Tóquio, ele foi fazer a cirurgia, e o médico que estava orientando a cirurgia fez um eletrocardiograma e notou qualquer uma diferença. Aí começou a pesquisar mais, e foi fazer os exames complementares, né, com uma cirurgia tão arriscada, tão de alto risco. Fez e notou que isso ele contando depois, uns 6 meses depois, ele voltou para contar essa história para o Chico. Nós estamos contando e se adiantando. Aí ele falou assim, o médico foi fazer os exames dele e notou que ele estava todo cirurgiado por dentro. Por fora não tinha nada, mas por dentro estava cheio de pontos. Ainda mais e 2 veias que os exames não tinham constatado o defeito das veias. Estava cirurgiada também. Então ele veio até com uma radiografia para mostrar para o Chico. O Chico não quis ver, mas ele estava com uma radiografia aí. Então, aí nós te perguntamos, que homem é este que reencarnou entre nós? Nós convivemos com essa criatura, que nós só presenciamos a brandura, a bondade, o coração magnânimo desse homem. Esse homem que só espargiu em volta de si felicidade, consolo e esperança nesses corações desesperançados. Que homem é esse que nós não entendemos hoje? Passou por nós e nós não alcançamos a nossa mente ainda, tolhida pela influência da matéria que ela envolve a nossa mente. Nós não alcançamos e não entendemos ainda a grandiosidade desse espírito que passou por nós, passou por aqui, fez só o bem, voltou para a espiritualidade e nós não entendemos. Então, nós agradecemos a oportunidade de falar sobre essa alma tão magnânima que nós conhecemos e convivemos com ela. Célia, você nasceu praticamente no berço espírita, né? Você acha que o que modificou no espiritismo
tendo essas provações, né? Porque você não só passou por uma prova, né, de perder o filho uma vez, como para as pessoas que não sabem, ela também perdeu a filha dela alguns anos mais tarde, 20 anos mais tarde, né? Foi em 2006 agora, né? A Mariana 2006. tinha Queria que você contasse assim 27 como anos. Que é o espiritismo hoje, né? Como ele se modificou, ele é mais ainda presente, porque a gente Brenda, muda, né? Eu acho que o importante hoje quando eu falo sobre as cartas psicografadas, realmente o senhor Allan Kardec presenciou isso em Uberaba e nós também. Milhares de mães saíram da beirada dos túmulos dos seus filhos e soergueram para o continuar devido às cartas que receberam do Chico. Milhares de mães saíram de lá sem carta e também confortadas, harmonizadas, porque Chico era muito mais do que um intermediário entre nossos filhos e nós. Chico era esse amor puro, essa empatia total com a nossa dor, que nos acolhia, e mesmo as que não recebiam notícias, saíram de lá bem. Mas hoje, Brenda, quando a minha filha se foi em 2006, no alto da minha prepotência, eu achava que eu já tinha aprendido tudo que a vida tinha que me ensinar com a perda de um filho. E quando ela se vai, eu tenho que repensar tudo aquilo, né, que eu tinha vivenciado 23 anos antes. Ainda com isso coincide depois de assistir a minha história. Foi uma situação muito privilegiada eu assistir a minha história e poder ver de fora toda aquela situação. E quando eu via o desespero da Vanessa Gerbelli no momento que o mundo desmorona na cabeça da gente, né? Porque o mundo desmorona na cabeça da gente naquele momento. Quando eu vi aquilo, eu olhei e falei, meu Deus, como que eu sobrevivi àquela perda? Então a gente não tem noção, sabe? Não tem noção. Eu olhei e falei, eu sobrevivi a isso, eu voltei a ser feliz depois disso. Eu consegui ser feliz depois disso, entendendo como felicidade não a ausência de saudade, não a ausência de alguns problemas, né? Mas o importante de tudo que eu acho hoje é que a consolação pela perda dos filhos não está só em mensagens psicografadas. Se estivesse, Deus teria sido muito injusto com as mães de outras religiões. É algo bem maior do que isso que nos move. É algo muito mais, que sustenta muito mais a nossa fé e que nos move para frente. É a certeza do amor de Deus para conosco, e isso eu aprendi com a perda de Mariana. Quando ela se vai no auge da vida, como vocês estão aqui agora, 27 anos, noiva, promovida na empresa que trabalhava, construindo a vida material. A vida dela era toda material, estava assim focada para isso naquele momento. E ela tinha tido evangelização infantil, culto no lar, me ajudava no centro, ela tinha algumas noções. E quando ela se foi, eu pensei, eu eduquei minha filha para viver aqui, ou ela está preparada para viver lá? Eu tinha aquele drama comigo. E quando ela se vai, eu percebo que para dar conta daquilo de novo, sem Chico Xavier, porque o meu marido disse, e o que vai ser de nós agora? Chico não está mais aqui. Eu falei, nós não precisamos mais do mesmo aparato. Nós já sabemos, lembrando o profeta do Velho Testamento, tudo que não me destrói me faz mais forte. Então eu falei, a gente não precisa mais, a gente já sabe o quanto vai doer, como vai doer, mas a gente sabe que essa dor passa. Então hoje, aos que vierem depois de Chico Xavier, aos que não tiverem a bênção, né, e não tiveram a bênção de estar com ele,
as mães que pegarem mensagens psicografadas dos seus filhos e não reconhecerem ali o filho. Porque fazer uma redação e botar nome de filho é muito fácil. Com todo respeito por muitos que estão realizando esse trabalho de intercâmbio espiritual, tem muita gente pelo Brasil afora fazendo redação e as mães falam, vem cá, eu vim cá te mostrar se a mensagem do meu filho é autêntica. E eu falo, mas a única pessoa que pode responder isso é o seu coração. Você que vai ler e vai ver se você reconhece seu filho aí. Então, voltando ao que eu queria dizer, receber mensagem de filho não é a única forma de superar a perda. Jesus é muito mais amplo. O amor de Deus para conosco é muito mais amplo do que particularizar. Então a obra espírita está aí, e no momento que a gente conhece como é o plano espiritual, e a gente conhece o filho que partiu, a gente sabe como é que ele está lá. É perfeitamente possível extrapolar estudando a doutrina espírita. Chico Xavier se foi e deixou um legado extraordinário, 400 e tantos livros, onde todos podem encontrar a consolação, porque o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, é uma das nuances do Consolador prometido por Jesus, e lá, em Jesus, elucidado por Allan Kardec, é possível encontrar toda a força e coragem para passar e superar essa perda temporária. Então, eu gostaria de agradecer imensamente essas 3 pessoas magnânimas, e o seu Allan Kardec, a dona Célia e a Zê, que é a minha mãe. Agradecer, então, essa contribuição. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito. Valeu, até a próxima.